Boa noite, meus amados amigos, meus amados irmãos. Hoje, a nossa conversa de hoje é sobre transtornos da afetividade, a depressão. Um tema extremamente complexo, um tema que afeta a todos nós de forma direta ou indireta, um tema muito atual que mereceria horas de conversa, um congresso inteiro sobre esse assunto. Nós vamos dar uma pincelada sobre esse tema, contando um pouco sobre o que é a depressão, um pouco da visão espírita, de tratamentos. Mas antes disso tudo, nós vamos começar com a nossa mensagem da noite. Nossa mensagem hoje é extraída do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, psicografado pelo espírito de André Luiz. O tema que nós escolhemos para a nossa mensagem é Liberte Sua Alma. Não se prenda à beleza das formas efêmeras, a flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Em Ciatutus, o cavalo de Calígula podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões a cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis por vezes se escondem no cálice do lírio. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Então, depois dessa nossa mensagem, vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, pedir a proteção da espiritualidade para o nosso momento, para o tema que incita muitos questionamentos, muitas dúvidas, e que a espiritualidade esteja conosco a nos abençoar, a nos esclarecer, a nos colocar em nossos corações mais fé e esperança de que, se eventualmente estejamos passando pela doença, que possamos ser curados, e também de levar um apoio para aqueles que sofrem dessa doença. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Bom, nós vamos conversar sobre a depressão e nós vamos iniciar tentando entender um pouquinho mais sobre a depressão. Uma tristeza muito profunda que faz o corpo doer, eu não sinto fome, eu não sinto vontade de fazer nada, eu não sinto vontade de sair de casa, não sinto vontade de levantar da cama, não sinto vontade de ver amigos, de tomar banho, eu sinto muita ansiedade, uma falta de ânimo me consome. Essas frases muito provavelmente soam familiares para todos nós, porque ou nós já sentimos alguma coisa nesse sentido, ou nós vivemos ou presenciamos alguém muito próximo de nós com esses sintomas. E isso é a depressão. A depressão ela é uma doença extremamente grave que só em 2018 representou cerca de 1/4 dos atendimentos ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde. E os dados da Organização Mundial de Saúde, agora de janeiro deste ano, apontam que o Brasil é o segundo país da América Latina em números de pessoas deprimidas. Nós temos 5,8% da nossa população em depressão. E a gente só, entre aspas, perde para os Estados Unidos, que tem 5,9%. Uma diferença muito pequena. E de onde que vem a depressão? Como que a gente faz para não chegar, para não ter a depressão? E se já estamos, como que a gente pode sair dela? Bom, primeiro a gente tem que entender que a depressão ela é um transtorno psiquiátrico que afeta o estado basal de ânimo das pessoas.
Quem possui esse transtorno afetivo, ela tem um estado emocional alterado, distorcido, inconsistente com o seu funcionamento normal. A causa desses transtornos, a causa da depressão, não é totalmente compreendida, ou pelo menos não se pode atribuir a uma causa apenas. Há questões relacionadas a um evento específico, um trauma que a pessoa sofreu quando era criança, uma perda, uma desilusão, um evento que pode dar origem à depressão. Há o uso de drogas, o uso de álcool, há fatores genéticos que desencadeiam essa doença, mas a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos integrais, dotados de um passado secular, na qualidade de espíritos reencarnantes, e a depressão também pode ter um cunho espiritual. E a gente também, quando a gente fala das questões espirituais, a gente não pode afastar a possibilidade da depressão ter origem em casos de obsessão. Mas só que aqui a gente tem que ter um cuidado imenso. Por quê? Nem toda depressão é obsessão. Da mesma forma que nem toda obsessão é depressão. A gente não pode sair por aí atribuindo sempre a culpa aos espíritos, aos nossos irmãozinhos inferiores, aos espíritos obsessores, principalmente se a gente não tem um conhecimento apropriado do tema, acerca do assunto, para poder, e nem informações suficientes para a gente poder dar esse diagnóstico. Mas realmente a gente não pode deixar de levar em consideração esse fator da obsessão. Mas de qualquer forma, o estado de depressão em si, ele já configura uma obsessão da pessoa para com ela mesma. O psiquiatra Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, ele é um psiquiatra do Hospital Espírita André Luiz, lá de Belo Horizonte. Ele faz uma fala muito interessante, que ele diz assim: a depressão é um processo de auto-obsessão, gerado pela rebeldia, no qual o paciente, não conseguindo aceitar-se e reconsiderar as suas condutas, alimenta profunda insatisfação de si, e dessa forma consome energia de ordem destrutiva gerada no processo. Assim, o deprimido pode ser perseguido por suas próprias criações mentais. Saber a origem da depressão, ela é relevante, mas ela não pode não ser o ponto principal do foco de quem esteja passando pela depressão. Mas é muito, muito, muito importante nós estarmos atentos a tudo o que acontece conosco, nos conhecer. O autoconhecimento é de extrema importância, porque com isso nós conseguimos ficar atentos aos nossos comportamentos e aí conseguir identificar eventual foco da depressão, eventual início da depressão. Sofrer um grande desgosto, ter uma preocupação excessiva, ter um estresse excessivo por alguma coisa, nos dias de hoje é super normal. Isso não significa necessariamente que a pessoa que passe por isso esteja com depressão. Mas, como eu disse antes, com certeza essas alterações emocionais, ela deve servir de alerta, pois pode sim ser o início da doença. Os sintomas da depressão são vários e o diagnóstico ele é feito apenas por médicos, por profissionais da área da saúde, médicos, psicólogos, e se dá para quem apresenta alguns ou mais dos sintomas por um determinado período de tempo. Depressão é uma doença e é uma doença grave e como tal, ou seja, como uma doença, ela tem que ser tratada de forma muito, muito, muito séria. Coloca para carpir, isso é falta de carpir um lote, isso é falta de terapia cheia de louça para lavar. São tipos de falas que a gente costuma ouvir, graças a Deus a gente não costuma falar, mas a gente costuma ouvir sobre as pessoas que têm a depressão. Ninguém entende, eu tenho certeza absoluta que ninguém entende que a cura do câncer seja carpir um lote, ou seja, lavar uma pia, uma louça, um monte de louça que esteja na pia.
Ninguém ousaria dizer para uma pessoa que esteja com câncer, que esteja diagnosticada com câncer, olha, para você se curar, vai para um lote, isso é falta de coisa para você fazer. Eu tenho certeza que ninguém seria tão desumano a esse ponto. Mas por que a gente já ouviu e muitas pessoas usam esses termos com relação a alguém que esteja com depressão? Ouvir tais comentários, ouvir esse tipo de fala pode agravar muito o estado da pessoa que esteja deprimida, pois a gente coloca essa pessoa como gestora da sua própria doença. E aí ela se sente incapaz de resolver, fazendo com que ela se afunde mais e mais na tristeza por ser, entre aspas, incapaz de sair sozinha da depressão. Como eu disse, a depressão é uma doença. E como que a gente trata uma doença? Com médicos, remédios. Então, para a depressão, não tem outro caminho. Médicos, remédios, aliado também à psicoterapia. Ir a um psiquiatra, frequentar sessões de psicoterapias com psicólogos não é vergonhoso. É um cuidado que temos que ter conosco mesmo, caso estejamos em depressão. Se nós estamos a passar pela depressão, ou se nós temos algum familiar ou um amigo no círculo de nossa convivência, se nós conhecemos alguém que esteja passando pela depressão, nós temos que ir ao médico ou levar essa pessoa ao médico para que ela possa receber o atendimento necessário para o seu caso. E aqui é importante a gente lembrar que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele realiza esses tratamentos psiquiátricos, psicológicos, inclusive terapias alternativas. Agora com a pandemia está um pouco mais difícil, mas eu me lembro muito bem que tem no Horto Florestal, ali no Cochipó, para quem reside aqui em Cuiabá, um serviço brilhante do SUS com várias terapias alternativas de reiki, de florais, de acupuntura, que auxiliam muito no tratamento de qualquer patologia mental, em especial no que tange a depressão. Os medicamentos que são sempre receitados pelos médicos, eles vão agir quimicamente sobre o cérebro da pessoa doente, equilibrando as atividades dos neurotransmissores e aliviando os sintomas, levando alívio para a dor psíquica que a pessoa deprimida está sentindo. Já a psicoterapia, ela vai ajudar a pessoa a se dar conta dos fatores que levam ao estresse, dos fatores que contribuem para esse quadro depressivo. O profissional da área de psicologia vai auxiliar o paciente a entrar em contato com as suas angústias mais profundas, vai auxiliar a entrar em contato com o seu próprio eu, vamos dizer assim, aprendendo a lidar com todas essas dores, com todas essas situações. E que a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre o tratamento espiritual, que também é de muita importância e pode auxiliar muito as pessoas que estão com quadros depressivos. Ah, Isabel, mas você falou agora há pouco que depressão não é relativa à obsessão, que não é relativo não, que pode não ser relacionada à obsessão, que tem outras causas. Por que o tratamento espiritual? Independente da causa da depressão, o tratamento espiritual irá auxiliar na melhoria do paciente. O tratamento, ele não irá apenas afastar eventual obsessor. O tratamento espiritual não é só para afastar o obsessor, mas é também para nos auxiliar a lidar conosco mesmo, auxiliar o paciente a se enxergar, a se aceitar. A doutrina espírita, ela nos ensina que hoje nós somos o resultado das nossas escolhas e dos nossos atos, de todas as existências pretéritas, de todo o nosso passado de encarnação. E se hoje nós estamos colhendo eventual erro, fruto de eventual erro cometido no passado, durante o nosso processo evolutivo, desta vida ou de outras vidas, o que temos que fazer é tomar consciência desse fato, arrepender e reparar na medida do possível. E sempre plantando hoje melhor para podermos realizar uma colheita também melhor no futuro.
Eu mencionei para vocês agora há pouco o Hospital Espírita André Luiz. Nesse hospital há um departamento de assistência espiritual e esse departamento obtém informações, orientações dos espíritos benfeitores da instituição sobre os internos. E com essas informações eles podem auxiliar no tratamento. Essas informações são obtidas através de médiuns voluntários em reuniões específicas e assim há uma organização integral do trabalho realizado nesse hospital. A psicologia, ela utiliza essas informações obtidas pelos espíritos para relacionar os aspectos emocionais, mentais e os espirituais de forma integrada, integrando todos os sintomas e toda a vida do paciente. Com isso, consegue-se compreender de forma mais ampla o ser humano. E aí, consegue buscar ações mais eficazes, mais eficientes para tratamento do paciente que está com depressão. Essas são algumas formas de tratamento, né? E a gente sempre tem que ver que nós não estamos sozinhos. Antes, seja para quem já está, para aquela pessoa que esteja com depressão, ou para quem não está e para que não cheguemos a este nível, a gente tem sempre que lembrar que nós não vivemos sozinhos. Nós não fomos criados para viver em solidão, nós fomos criados para viver em sociedade, nos apoiando uns aos outros. Então, ter um apoio social, e aqui, gente, eu estou falando de todas as pessoas, não estou falando da pessoa que está com depressão, eu estou falando de todos, estou falando de uma forma geral, até mesmo para evitar que cheguemos ao estado da depressão. Ter o apoio social é muito importante para que a gente não se sinta sozinho no mundo. Nós saber que a gente pode contar com nossos familiares, com os nossos amigos, até mesmo com colegas de trabalho, dá uma sensação de partilhamento. Pode nos proteger, nos blindar realmente contra a depressão. Outra coisa que pode nos auxiliar muito para quem está com depressão e auxiliar para que a gente não chegue a este estado é manter a nossa vida ativa. Os índices de idosos que caem em depressão quando se aposentam, ou de pais que ficam sozinhos quando os filhos crescem, casam e saem da casa, é imenso e é alarmante. E isso se justifica por quê? Porque é uma perda da vida ativa, ou pelo menos há uma alteração na rotina ativa dessas pessoas. Antes a pessoa ia, trabalhava, ficava o dia inteiro no escritório, agora ela acorda, entre aspas, ela não consegue sentir o sentido da vida, não consegue se encaixar em alguma outra coisa para fazer. Os pais de igual forma, antes acordava, tinha que fazer o café pro filho, arrumar a comida, não sei o que, mandar pra escola, não sei o que. Os filhos foram embora, só ficou a mãe e o pai, ou só ficou um deles. Vai fazer o quê? Vou fazer comida só para mim? Então assim, a falta de atividade, a falta de uma vida ativa é um risco muito grande para a depressão. Então, por isso é muito importante a gente ter a nossa vida ativa, seja com trabalho remunerado, que é o nosso trabalho do dia a dia, o nosso ganha-pão, ou seja através de trabalhos voluntários. Meu Deus, o mundo está cheio de pessoas que necessitam do nosso trabalho. Então, se eventualmente a gente se aposentou ou os nossos filhos foram embora, tem muito trabalho para ser feito em prol de outras pessoas. Arrumar a nossa casa, um telefonema, me comprometer a fazer algo, ligar, saber notícias de outra pessoa, são atividades que mantêm a nossa rotina ativa e nos auxiliam tanto a sair da depressão como não chegar nela. E aí a gente não pode deixar de falar de outra coisa muito importante, que é a prática da atividade física. O exercício físico, ele libera uma substância que chama endorfina e ela proporciona uma sensação de paz, de tranquilidade, auxilia no equilíbrio dos neurotransmissores e com isso há uma verdadeira transformação física e química dentro do nosso cérebro que auxilia no combate ao estresse,
a ansiedade e também ativa o nosso sistema imunológico. Acho que vocês já devem ter ouvido falar que para a gente ter, agora com essa questão da pandemia, do Covid, a gente ter um sistema imunológico forte é algo muito bom. E a gente consegue manter o nosso sistema imunológico também através das atividades físicas. Inclusive, a gente até costuma dizer, tem aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do... Então, assim, a gente tem que ocupar a nossa mente. Não deixemos as coisas para depois. Vamos fazendo, movimentando a nossa mente, movimentando o nosso corpo, buscando pensamentos edificantes. Os nossos pensamentos, eles devem ser projetados para algo bom. Quando a gente se mantém focado em alguma coisa triste, uma notícia, uma tragédia, isso puxa a gente para baixo. Então, manter o nosso pensamento ativo, com coisas edificantes, leituras benéficas, filmes que nos levam a edificar, música, e hoje a gente tem um arsenal de músicas, filmes, livros que nos fazem bem. Tudo isso é muito importante para a gente poder ficar bem, né? Tudo isso que eu estou falando é uma forma de nós nos cuidarmos, da gente ter o autocuidado. E hoje em dia é muito raro a gente parar para cuidar de nós mesmos, sabe? Eu me recordo de um livro que eu li, é um livro do Franz Kafka, chama Metamorfose. Nesse livro, ele conta a história de um caixeiro viajante que era responsável pelo sustento da sua família, do seu pai e da sua mãe, e ele acorda num dia metamorfoseado em um inseto monstruoso. E todo esse livro, ele vai contando o desdobramento deste dia. E ele passa a demonstrar a preocupação do personagem com a impossibilidade de ir trabalhar, o que o chefe vai pensar, a sua vergonha em deixar de ser visto do jeito que ele tá, porque ele virou um monstro realmente, a dificuldade dele lidar com o esquecimento, porque com o passar do tempo os familiares começam a esquecer dele, e inclusive aí até chegar no triste fim dele, que é morrer de inanição. Mas assim, o que chama atenção, por que eu me lembrei desse livro? Porque desde o início, quando ele se percebe que ele se transformou em um monstro, um inseto monstruoso, ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com a impossibilidade dele ir trabalhar para ganhar dinheiro. Ele se preocupa o que os outros vão pensar dele por ele estar com aquela imagem. O que o chefe vai pensar dele. Ele não se preocupa assim, o que aconteceu comigo que eu me transformei? E como que eu vou fazer para parar essa transformação, para voltar o que eu era antes? Trazendo para o nosso dia, trazendo para a nossa fala de hoje, isso demonstra muito de nós atualmente. Nossa saúde, nossos relacionamentos com pais, relacionamentos amorosos, relacionamentos com filhos, eles são deixados de segundo plano muitas vezes e nós não temos tempo para nada. Se a gente eventualmente acorda gripado com uma doença, alguma coisa assim, meu Deus, a gente não se preocupa, meu Deus, como que eu vou fazer para ficar bem? Meu Deus, hoje eu não vou poder trabalhar, meu Deus, como que vai ser no escritório sem mim? Meu Deus, como que fulano vai fazer isso? Então assim, nós não cuidamos, nós não temos uma preocupação conosco mesmo. E a depressão pode ser um pouco dessa falta de cuidado comigo, essa falta de cuidado com o meu ser, com as minhas necessidades físicas, que a gente não tem tempo de nada. Ir para uma academia não temos, andar no parque, andar na rua, fazer uma caminhada, a gente não tem tempo. Fazer uma alimentação melhor, a gente não tem tempo. Então assim, tudo isso passa pela falta de cuidado, de olhar um pouquinho mais para dentro de nós. Escutar. O corpo da gente fala, dói aqui, dói nos braços, o corpo está falando com a gente o que não está bem dentro de nós. Que tenhamos ouvidos para escutar o nosso corpo falar conosco. E além desse autocuidado que fará com que a gente evite chegar na depressão e também fará com que a gente auxilie as outras pessoas a sair da depressão,
nós temos que ter o cuidado também com o nosso próximo. Quem está com depressão está em sofrimento imenso e merece o nosso apoio, o nosso cuidado, o nosso auxílio. A pessoa deprimida, ela não é preguiçosa. A pessoa deprimida não está lá deixando as coisas, morrendo de preguiça, morrendo de espaçosa, só quer saber de ficar deitada. Somente quem enfrentou ou enfrenta um quadro depressivo pode entender o que significa perder o sono sem nenhum motivo aparente, ou então dormir por 12 horas seguidas, sem vontade de acordar. Somente quem passou por uma depressão sabe o que é chorar muito e sem nenhum motivo, entre aspas, justificável. Sabe o que é não ter vontade de fazer aquilo que mais gostava. Antes, ali, semana passada, era uma coisa que agradava, hoje a pessoa não quer mais saber de fazer isso. Somente quem está com depressão ou passou pela depressão sabe o que é sentir-se incapaz, inapto, ter maus pensamentos, ter pensamentos suicidas porque perde a vontade de viver, alimentar aquele senso de culpa por coisas sem importância, ter uma sensação imensa de fracasso, de que não consegue fazer nada, de que não sabe nem por que está aqui nesse mundo. Quem tem depressão não vive, ele só existe. Olhar amoroso para esses humanos, para essas pessoas, é de suma importância. Enxergá-lo como portador de uma doença que precisa ser tratada. Enxergá-lo como uma pessoa que precisa da mão amiga, que precisa ser resgatada do fundo do poço. Quem está com depressão não consegue levantar sozinha, subir as escadas do poço. Ele precisa da corda, precisa do auxílio para ser resgatado. Ter esse olhar compreensivo, auxiliar, colocar coisas para essa pessoa fazer, estimulá-lo a ter uma vida ativa, estimulá-lo a levar para uma caminhada, estimulá-lo a ter uma vida normal, uma vida própria, uma vida ativa. É muito importante. Fazendo isso, nós vamos não só auxiliar essa pessoa do nosso convívio que porventura esteja passando por esta doença, mas também vai fazer com que nós possamos estar também alertos quanto a nós mesmos. O auxílio ao outro, antes de ajudar ao outro, ajuda a nós mesmos. E é por isso que esse olhar amoroso, carinhoso, de auxílio é muito importante para todos, inclusive e principalmente para quem está a passar pela depressão. Esses foram alguns temas que a gente quis abordar nessa nossa conversa de hoje. É um assunto extremamente importante nos dias atuais. O número de pessoas com depressão na pandemia deu um salto imenso e a falta desse contato pessoal que a gente não pode ter momentaneamente influencia com que essas pessoas tenham mais dificuldades em se tratar. Então, por isso é um tema muito, muito, muito interessante, que convém que a gente se debruce, de repente, até mais. Se a gente pesquisar na internet, eu não tenho tempo de ler, no tempo que a gente está no carro dirigindo, coloca uma palestra, Divaldo fala maravilhas sobre a depressão, nos dá ensinamentos valiosos sobre esse tema. E vale a pena a gente buscar um pouco mais de conhecimento para poder sentirmos melhor e poder auxiliar o nosso próximo também. Que o Senhor esteja sempre nos auxiliando, que a gente possa ter força suficiente para que não nos deixe cair nessa doença, que a gente possa ter ânimo para sempre seguir em frente. E eu convido todos vocês agora para a gente fechar novamente os nossos olhos e agradecer a Deus pela noite de hoje, agradecer a Deus por estar do nosso lado, agradecer a Deus por se fazer tão presente em nossas vidas quando a gente tem olhos para vê-lo. Obrigada, Senhor,
por todos os ensinamentos que nos é passado, por todas as bênçãos, por todas as proteções. Nós rogamos, Senhor, que continue do nosso lado, que auxilie, Senhor, a todas as pessoas que estejam com quadro de depressão, que o Senhor possa ir em cada lar, em cada hospital, onde esses nossos irmãos padecem desta doença neste momento. E que todos eles, com a força do nosso amor, com a força dessa comunhão de pensamentos positivos que nós estamos emanando agora, possam sentir um tênue alívio em seus corações, possam sentir uma força vinda não sei de onde, capaz de dar o impulso necessário para que eles possam sair do fundo do poço e retornar à vida ativa. Obrigada, Senhor, por mais este dia. Fica conosco, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigada, meus amigos, e até a próxima.